Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sofia, eu sou bióloga e doutoranda do programa de Ciência Animal Tropical da Rural de Pernambuco e venho apresentar para vocês o resuminho do trabalho intitulado Diversidade da avifauna resgatada em cativeiro ilegal no Alto Sertão Sergipano. O objetivo do trabalho foi o de identificar as espécies mais comuns encontradas no cativeiro ilegal a partir de dados secundários da FPI. A FPI é um programa de fiscalização ambiental que ocorre em toda a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e envolve 4 estados, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A FPI ela tem o intuito de promover fiscalização e ações preventivas para minimizar os impactos no contexto da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né? Em Sergipe, a FPI ela tem 13 equipes, sendo que cada estado tem uma edição de FPI separadamente, mas que pode ocorrer simultaneamente, mas que basicamente ocorre todos os anos, né? E cada estado também tem suas equipes e o número de equipes também varia um pouco em alguns estados. No caso de Sergipe, nós temos 3 equipes, entre elas a equipe Fauna. A FPI como um todo ela é coordenada pelo Ministério Público Federal e Estadual, no caso o Ministério Público Estadual referente a cada estado, né? E o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Então nós temos aqui a equipe Fauna, que ela realiza um trabalho de educação ambiental junto a comunidades na área, né, na região, com a população local, um trabalho de educação ambiental e também de fiscalização e resgate de animais que estejam em cativeiro irregular, ilegal, ou também que estejam sendo comercializados de forma irregular, ou também que estejam sendo retirados da natureza de forma irregular por caçadores ou por extrativistas mesmo, né? Pessoas que exercem essa atividade extrativista. Né? E todo o intuito dessa ação é de minimizar o impacto sobre a fauna dessas atividades ilegais e irregulares, pois o cativo, a retirada dos animais silvestres e o cativo e o comércio ilegal delas é um ilícito muito comum no Brasil como um todo e que impossibilita que essas espécies se reproduzam, pode facilitar com que elas entrem em extinções locais ou até mesmo extinções regionais, e também impede que elas exerçam suas funções ecológicas, né? Que nós sabemos que cada espécie tem um papel, uma função ecológica a desempenhar. E dentro de uma gaiola, numa residência, isso é impossível. No nosso trabalho, nós escolhemos aves porque tem que lembrar que a equipe fauna ela não atua somente com aves, e sim com espécies de diferentes grupos, répteis, mamíferos, né? Não só animais silvestres, alguns animais domésticos em situação de maus tratos também são resgatados, a exemplo de animais prainha, né? Que também já foi encontrado esse tipo de situação e esses animais foram resgatados. Mas em todas as edições da FPI, e tanto no estado de Sergipe quanto nos outros estados, o grupo mais comum, mais encontrado, de 70 a 90% dos animais resgatados pertence a aves, né? Então, aves são realmente um grupo que atrai por questão de serem animais aparentemente sociáveis, de serem animais bonitos e que tem o canto culturalmente no Brasil muito valorizado, então as pessoas se interessam mais por ter uma ave em sua casa, mesmo que de forma irregular. Então esse grupo, exatamente por ele ser de uma certa forma o mais procurado, não deixa de expô-lo a uma situação de vulnerabilidade maior também, que é o interesse maior das pessoas em ter esses animais em casa, então o comércio ilegal ele acaba retirando mais aves da natureza do que necessariamente répteis ou mamíferos, né? Então esse comércio ilegal de animais silvestres ele acaba atingindo com maior impacto as aves. O intuito do nosso trabalho é identificar quais são as espécies mais comuns, né? E o que foi percebido é que as espécies mais comuns são exatamente as espécies canoras, né? Que tem
Também aquela questão cultural do canto das aves, que as pessoas também muitas vezes participam de torneios, competições, etc, né? Então, foi percebido isso nos dados, foi escolhido os dados do ano de 2016. Por que escolhemos o ano de 2016? Em Sergipe, no estado de Sergipe, foi o primeiro ano em que a FPI começou a atuar. Em outros estados, por exemplo, a Bahia tem quase 14 anos com a FPI ocorrendo. Outros estados começaram depois de Sergipe. Então, assim, cada estado integrou a FPI em momentos diferentes, né? A FPI começou em 2016 e se estende até hoje, então cada ano tem uma edição. Escolhemos exatamente porque foi o primeiro ano, então a população foi pega de surpresa, então você tem um retrato mais fiel do que estava acontecendo na região naquela época, antes das atividades da FPI, né? E o que foi percebido é que exatamente as 10 espécies mais frequentes no resgate são exatamente espécies canoras, né? A maioria são espécies nativas locais, não, poucas espécies vieram de outras regiões do estado, do Brasil, vamos dizer assim, vieram de fora do estado, a maioria são locais. E o que chama a atenção é que se a gente analisar esses dados e estatisticamente avaliando o índice de Shannon, nós temos uma diversidade de 3,4, sendo que os fragmentos da vegetação local para a ave varia entre 3 a 4 de índice de diversidade, ou seja, uma diversidade semelhante. A maioria das espécies ocorre ali, então meio que praticamente toda as espécies locais que ocorrem localmente, elas estão assim sendo alvo do comércio ilegal, educativo ilegal, né? Então o que a gente percebe que que praticamente toda a fauna, a avifauna, ela está exposta a essa ação irregular. Foi percebido também que isso nas edições seguintes, não necessariamente nessa de 2016, que de uma certa forma a reincidência entre aqueles que têm aves de canto geralmente é maior do que a reincidência de alguém que tenha um animal para realmente estimação, como um papagaio, periquito. Então, conhecer o perfil das espécies também é importante para direcionar tanto as ações de fiscalização quanto as ações de sensibilização e educação ambiental, porque isso também vai alterar os resultados de uma fiscalização de um resgate. Por exemplo, a FPI ela não multa as pessoas que têm um animal resgatado em suas residências, diferente da ação dos órgãos competentes como IBAMA e ADEMA no exercício fora da FPI, eles multam, né? Quando eles chegam a uma residência por denúncia ou por investigação mesmo que tem muitos animais silvestres ou que tem animais silvestres. E a FPI ela tenta, de uma certa forma, conciliar com a população. E uma das críticas é exatamente que o fato de não haver multa causa reincidência, né, de algumas de pessoas que foi tomado o animal, resgatado o animal deles e em uma edição seguinte essa pessoa pode voltar a ter. Geralmente uma pessoa que tem um papagaio, um periquito, que é de estimação, ela costuma não reincidir para não passar por tudo, pelo sofrimento porque a pessoa geralmente quando o animal de estimação ela é apegada ao animal, então ela passa por um processo de certa punição por esse animal ter sido tomado a guarda dela, né? Já o colecionador de aves de canto, que meio que muitas vezes coleciona e não tem uma relação tão de afeto assim ou de estima pelo animal, eles meio que, eu perdi, é como se fosse um prejuízo só financeiro, semelhante à multa, né? Então, alguns deles até dizem para os fiscais que vão arrumar outro, vão comprar outro, né? Então é importante a gente conhecer o perfil, né? Das espécies, que diz muito também do perfil dos tutores, e isso pode talvez ajudar também a orientar as ações ou a continuidade das ações, né, de como elas vão se dar, das ações tanto de fiscalização, né, quanto de educação ambiental. E é isso.